As mãos tiraram de perto dela com um toque firme. Afasta-te dela antes que eu decida que já não és bem-vindo neste edifício. A voz era baixa, mas todo o burburinho no salão de baile de mármore calou-se de repente. Helena Harper ficou paralisada ao lado da bandeja de champanhe virada, o rosto a arder com as dezenas de convidados elegantemente vestidos que a olhavam. Aos 32 anos, Helena tinha passado anos a aprender a sobreviver em salas como esta. Salas onde mulheres ricas olhavam para sua figura avantajada antes de olharem para o seu rosto. Onde homens assumiam que uma secretária curvilínea deveria sentir-se grata por estar perto do poder, e onde um pequeno acidente podia ser desculpa para a humilhação. Hoje, ela estava a atravessar o salão com pastas confidenciais para a festa de noivado do homem mais temido de Lisboa, quando Victoria Langford, a mulher que todos acreditavam que em breve seria a sua esposa, lhe bloqueou o caminho. O champanhe espalhou-se pelo vestido prateado de Victoria. Antes que Helena pudesse pedir desculpa, o irmão de Victoria agarrou-lhe o pulso com tanta força que ela soltou um suspiro de dor. "Tens ideia do preço desse vestido?" disparou ele. Helena endireitou-se, apesar da dor. "Aparentemente, mais do que os teus modos." Alguns convidados riram, rapidamente lembrando-se onde estavam. Então, o homem falou. Adrian Moretti estava no topo da escadaria curva, uma mão no bolso do seu smoking preto, a expressão mais fria que o vento de janeiro lá fora. Aos 38 anos, Adrian controlava um império disfarçado por trás de empresas de transporte legítimas, imobiliárias de luxo e firmas de segurança privada que se estendiam de Lisboa ao Porto. Políticos devolviam as suas chamadas. Rivais baixavam a voz quando diziam o seu nome. Os empregados sabiam que Adrian raramente se repetia, e os inimigos sabiam que normalmente não tinham oportunidade de cometer o mesmo erro duas vezes. No entanto, Helena conhecia outra versão dele. Há 4 anos que ela era a sua secretária executiva, a mulher que se lembrava de quais os contratos que ele recusava assinar às sextas-feiras porque era o dia em que o pai morrera, que mantinha café preto à espera durante reuniões noturnas, e que sabia pela forma como o maxilar dele se contraía se ele estava zangado ou simplesmente exausto. Sabia também que ele nunca comentara o seu corpo, nunca lhe pedira para se vestir de forma diferente, nunca tratara a sua gentileza como fraqueza. Isso, por si só, tornara trabalhar para ele mais perigoso do que ela queria admitir, porque o respeito podia tornar-se apego antes que uma mulher percebesse o que estava a acontecer. Adrian desceu a escada lentamente. Victoria forçou um sorriso. Adrian, foi apenas um acidente. Os olhos dele não se desviaram da mão que prendia o pulso de Helena. Não estava a falar contigo. O irmão de Victoria soltou-a imediatamente. Helena esfregou a marca vermelha por baixo da pulseira, desejando que o chão se abrisse debaixo dos seus saltos. Ela odiava ser defendida em público. Isso lembrava-lhe demasiado todas as vezes que alguém a tinha gozado na escola. Todos os encontros às cegas que tinham ficado desapontados antes mesmo de ela se sentar. Todos os ex-namorados que tinham sugerido que ela seria mais bonita se perdesse uns quilos. Prometera a si mesma que nunca mais ficaria numa sala à espera que outra pessoa decidisse se ela merecia dignidade. Adrian parou ao lado dela, perto o suficiente para ela sentir o cheiro limpo a cedro e colônia cara. Sem pedir permissão, pegou numa das pastas caídas, depois noutra. A visão chocou a sala mais do que a sua ameaça. Homens como Adrian Moretti não se ajoelhavam em pisos de mármore por ninguém. "Eu trato disso", sussurrou Helena. O olhar dele ergueu-se para o dela. "Sei que essa resposta te atingiu mais forte do que a simpatia teria." Ele entregou-lhe as pastas e virou-se para o irmão de Victoria. "Pede desculpa." O rosto do homem apertou-se. "Por quê?" A expressão de Adrian não mudou. "Tem 5 segundos para descobrir." O pedido de desculpas veio em 2. Helena ouviu-o, acenou uma vez e afastou-se antes que alguém pudesse ver o quão mal lhe tremiam as mãos. Não parou até chegar ao escritório privado de Adrian, 3 andares acima do salão de baile. A cidade brilhava para lá das janelas, mas Helena mal notou. Abriu a gaveta debaixo da sua secretária e tirou o envelope que tinha escondido ali de manhã. Dentro
Havia uma única folha de papel com 6 palavras que ela tinha reescrito 3 vezes antes de finalmente as imprimir. Por favor, aceite isto como a minha demissão. O noivado de Adrian tinha sido anunciado há 24 horas. Helena sorriu quando ele contou à equipa. Tinha-lhe dado os parabéns. Tinha até encomendado as flores, que agora decoravam o salão. Mas ela não podia ficar ao lado dele enquanto ele casava com outra pessoa, fingindo que 4 anos de lealdade silenciosa não se tinham tornado algo mais perigoso dentro do seu coração. Colocou o envelope no centro da secretária dele, tirou o seu cartão de segurança e sussurrou: "Isto é melhor." Atrás dela, a porta do escritório fechou-se com um clique. Helena virou-se. Adrian estava ali sozinho, o casaco do smoking desabotoado, os olhos fixos no envelope. "O que é isso?" perguntou ele. Ela engoliu em seco. "A minha demissão." Pela primeira vez em 4 anos, o homem mais controlado de Lisboa parecia genuinamente apanhado de surpresa. Depois, o olhar dele desceu para o seu cartão e algo mais sombrio substituiu a surpresa. "Está a sair embora porque eu fiquei noivo." Helena não disse nada. Adrian deu um passo mais perto. "Responde-me." Ela ergueu o queixo. "Vai casar, Sr. Moretti. Não vai precisar de mim como costumava." O maxilar dele apertou-se. "Isso não foi uma decisão tua de tomar." Helena pegou na sua mala. "Boa noite, Adrian." Deu 2 passos antes que as palavras dele aparassem a frio. "Tu não vais embora." Ela virou-se lentamente. Adrian já não olhava para a carta de demissão. Olhava para ela como se o noivado lá embaixo tivesse acabado de se tornar o problema menos importante do seu mundo. As palavras de Adrian pairavam entre eles como uma porta trancada. "Tu não vais embora." Helena encarou-o, uma mão ainda a segurar a alça da mala. Abaixo deles, 3 andares abaixo, a festa de noivado continuava sob lustres de cristal, centenas de convidados a beber champanhe, sob um banner com os nomes de Adrian Moretti e Victoria Langford. Aqui em cima, o silêncio parecia muito mais perigoso. "Tu não podes decidir isso", disse Helena. Os olhos de Adrian estreitaram-se, não com raiva, mas com um foco controlado que fizera homens endurecidos reconsiderar negócios inteiros. "Eu decido quem trabalha para mim." "Exatamente. Trabalha para ti." Ela apontou para a carta de demissão. "E eu acabei." Ele atravessou o escritório em 3 passos medidos e pegou no envelope. Helena esperava que ele o abrisse. Em vez disso, rasgou-o limpo ao meio. A boca dela abriu-se. "Tu rasgaste a minha demissão a sério?" "Sim, não é assim que se apresentam demissões", disse Adrian. "Então escreve outra." "Eu escreverei. Rasgarei essa também." Por um segundo absurdo, Helena quase riu. Depois lembrou-se de Victoria lá embaixo com um vestido prateado, a sorrir ao lado do homem, por quem Helena passara 4 anos a tentar não se apaixonar. "Por que é que isto te importa tanto?" perguntou ela em voz baixa. Isso parou-o. Adrian podia negociar com rivais armados sem pestanejar. Podia desmantelar uma oferta hostil antes do pequeno almoço. Mas Helena descobrira algo que a maioria das pessoas nunca descobrira sobre ele. Quando uma pergunta chegava a algo pessoal, ele ficava anormalmente imóvel. "Tu diriges metade da minha vida", disse ele finalmente. "O meu calendário, as minhas reuniões, os meus contratos, tu sabes quais as chamadas importam e quais as pessoas estão a mentir antes de se sentarem." Helena cruzou os braços. "Contrata outra pessoa." "Eu não quero outra pessoa." A resposta veio demasiado rápida. Os seus olhares encontraram-se. Adrian desviou o olhar primeiro. Helena odiou o quanto aquela pequena vitória lhe doía. "Estás noivo", disse ela. "Parabéns, verdadeiramente, mas as coisas mudam agora." Nada mudou. Tudo mudou. A voz dela falhou ligeiramente, e ela odiou-se imediatamente por isso. Adrian notou. Claro que notou. O olhar dele desceu para a marca vermelha no pulso dela, onde o irmão de Victoria a tinha agarrado lá embaixo. O frio no seu rosto intensificou-se. "Ele magoou-te?" "Não mudes de assunto." Adrian deu um passo mais perto. Helena instintivamente deu um passo atrás até a borda da secretária lhe tocar nas costas. Ele parou imediatamente, deixando quase 1 metro de distância entre eles.
Essa contenção era pior do que se ele a tivesse esmagado. Adrian podia intimidar quase qualquer pessoa. No entanto, com Helena, ele parecia sempre ciente de quanto espaço ela precisava. "Deixa-me ver o teu pulso", disse ele. "Estou bem." "Helena." Relutantemente, ela estendeu a mão. Ele não a agarrou. Em vez disso, esperou até que ela colocasse o pulso na sua palma aberta. Os seus dedos estavam quentes, o toque inesperadamente cuidadoso enquanto ele examinava a pele avermelhada. "Ele não te vai tocar outra vez. Não preciso que comeces uma guerra por uma nódoa negra." Não seria uma guerra. Adrian levantou os olhos. Ele teria de ser importante o suficiente para isso. Apesar de si mesma, Helena sorriu. Adrian viu-o, e algo na sua expressão suavizou por meio segundo. Então o seu telemóvel vibrou. Ele olhou para o ecrã. Seja o que for que ele leu, apagou a suavidade imediatamente. "Fica aqui." "Não." Ele olhou para ela. "Isso não foi uma sugestão. E eu já não sou tua secretária." Helena agarrou a porta. Adrian moveu-se primeiro, mas em vez de a bloquear, colocou a mão contra a parede ao lado da porta e baixou a voz. "Alguém acedeu ao meu horário privado 3 vezes esta semana." A irritação de Helena desapareceu. Apenas 4 pessoas tinham autorização para o calendário protegido de Adrian. Adrian, Helena, o seu chefe de segurança, Marco Bellini, e Victoria, cujo acesso tinha sido adicionado após o início do arranjo de noivado. "O que queres dizer com acedeu?" "Alguém descarregou a rota de amanhã para o armazém da Lakeshore." Helena franziu o sobrolho. "Mudaste essa reunião ontem." O olhar de Adrian intensificou-se. "Como sabes?" "Porque mudei-a para ti." A reunião do armazém foi movida para quinta-feira, depois de os homens de Russo terem sido avistados perto da entrada sul. Adrian baixou lentamente a mão da parede. "Eu nunca disse a Marco sobre a mudança." Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. "Nem eu." Durante vários segundos, nenhum falou. Então, Helena caminhou direto para o seu computador, esquecendo completamente a sua demissão. Ingressou no sistema de agendamento encriptado e abriu o histórico de acesso. Ali, ela apontou para o ecrã. "Alguém usou as minhas credenciais às 2h14 desta manhã." Adrian moveu-se ao lado dela, os ombros quase a tocar. "Estiveste aqui?" "Estava a dormir no meu apartamento." "Podes provar isso?" Helena virou-se bruscamente. "Estás a acusar-me?" "Não." A resposta dele foi imediata. "Estou a provar que não foste tu quem o fez." Essa distinção pousou em algum lugar profundo. Helena começou a verificar os registros de segurança. Uma segunda entrada apareceu. Depois uma terceira, todas sob o seu número de funcionário. O estômago dela desceu. "Alguém clonou as minhas credenciais." Adrian tirou o telemóvel. "Marco, fecha o edifício. Ninguém sai." Helena agarrou-lhe o pulso antes que ele pudesse terminar a chamada. "Espera." Adrian olhou para a mão dela sobre ele, depois para o seu rosto. Helena ampliou uma secção do registro digital. "Este acesso não foi remoto. Quem quer que tenha usado as minhas credenciais estava dentro deste edifício." Música ainda flutuava fracamente debaixo da festa de noivado. Centenas de convidados, políticos, homens de negócios, associados da máfia, a família de Victoria. A expressão de Adrian tornou-se ilegível. "Consegues rastrear o terminal?" Helena digitou rapidamente, seguindo um caminho de sistema que ajudara a desenhar 2 anos antes. Um código de localização apareceu. Ela leu-o uma vez, depois outra, esperando ter compreendido mal. "Adrian, onde?" Helena virou o monitor para ele. "A suíte nupcial privada." O maxilar de Adrian endureceu. Aquele quarto tinha sido reservado apenas para Victoria. Antes que qualquer um deles pudesse falar, o telefone do escritório tocou. Helena atendeu automaticamente. Nenhuma voz veio no início. Depois um sussurro distorcido encheu a linha. "Diz ao Moretti que a secretária dele devia ter despedido ontem." A chamada desconectou-se. Helena baixou lentamente o receptor. Adrian ouvira cada palavra. Ele deu um passo à frente dela, posicionando-se entre Helena e a porta do escritório,
enquanto alarmes começavam subitamente a fechar o edifício lá embaixo. Então, o seu telemóvel vibrou novamente. Desta vez, a mensagem continha uma fotografia tirada menos de 10 minutos antes. Mostrava Helena a entrar no elevador sozinha, depois de sair do salão de baile. Alguém tinha desenhado um círculo vermelho à volta do seu corpo. Por baixo, havia 5 palavras. Ela sabe demais agora. O círculo vermelho à volta do corpo de Helena parecia menos um aviso e mais um alvo. Adrian olhou fixamente para a fotografia por 2 segundos. Depois bloqueou o telemóvel e virou-se para a porta do escritório. Vens comigo. Helena levantou-se da secretária. Para onde? Para algum lugar onde ninguém neste edifício te possa alcançar. Adrian, quem quer que tenha feito isto, usou as minhas credenciais. Se eu desaparecer agora, pareço culpada. Ele virou-se para ela. As luzes da cidade a cortar sombras afiadas no seu rosto. Não me importo como parece. Eu importo-me. Ela deu um passo mais perto, forçando-se a não desviar o olhar. Passei 4 anos a conquistar a confiança de todos os que importam nesta empresa. Não vou esconder-me num quarto vigiado enquanto alguém usa o meu nome para te trair. O maxilar de Adrian apertou-se. Isto deixou de ser sobre a tua reputação quando alguém te pôs um alvo em cima. E se eles me quisessem morto, podiam ter feito mais do que enviar uma fotografia. Isso fê-lo hesitar. Helena apontou para o ecrã. Eles querem que tenhas medo. Eles querem que estejas a vigiar-me, em vez de estares a vigiar eles. Por um momento, nenhum se moveu. Então Adrian deu o menor aceno de cabeça. Não foi rendição, foi respeito. Fine. Ficas onde eu te possa ver. O elevador levou-os para baixo, em direção ao salão de baile, acompanhados por 2 membros armados da equipa de segurança de Adrian. Helena sentia a atenção dele a rastrear cada indicador de andar, cada som além das portas de aço. Quando se abriram, a festa transformara-se. A música parara. A segurança estava em cada saída. Os convidados sussurravam sob os lustres, enquanto Marco Bellini, o chefe de segurança de Adrian, recolhia telemóveis de qualquer pessoa que tentasse sair. Victoria Langford estava perto do centro da sala, ainda com o seu vestido prateado, a fúria a substituir o seu sorriso polido. Adrian, o que está a acontecer? Ele caminhou diretamente para ela, Helena ao seu lado. Os olhos de Victoria olharam para Helena, e a irritação ali era imediata. Isto é por causa dela, não é? Adrian parou. Alguém acedeu a um horário restrito da tua suíte nupcial. O rosto de Victoria mudou, apenas ligeiramente, mas Helena viu-o. Isso é impossível. Então não te importas que verifiquemos. Pensas que estou a espionar-te? Disparou Victoria. O seu irmão, Nathan Langford, deu um passo em frente. Isto é insultuoso. A nossa família veio aqui celebrar uma aliança. Não ser tratada como criminosa porque a tua secretária perdeu uma senha. Helena sentiu a sala mudar. Lá estava, a acusação. A voz de Adrian tornou-se perigosamente calma. Usa o nome dela. Nathan franziu o sobrolho. Com licença. O nome dela é Helena Harper. Se vais acusá-la, terás respeito suficiente para dizê-lo. O silêncio rolou pelo salão de baile. A garganta de Helena apertou-se, mas ela recusou-se a baixar o olhar. Nathan riu uma vez. Fine. As credenciais de Helena Harper foram usadas. Talvez ela não seja tão leal como pensas. Eu sou, disse Helena. Nathan olhou para ela como se notasse que um móvel tinha falado. Ninguém te perguntou. Adrian moveu-se antes que Helena pudesse responder. Um passo, nada mais. No entanto, Nathan parou imediatamente de sorrir. Não lhe vais falar assim na minha casa. Victoria agarrou o braço de Adrian. Isto é ridículo. Estás a arriscar tudo por uma empregada. Adrian olhou para a mão dela até ela a remover. Estou a proteger alguém que protegeu o meu negócio durante 4 anos. Helena ouviu as palavras, mas a dor por baixo dela surpreendeu-a. Alguém? Empregado? Negócio. Ela lembrou-se que era exatamente disso que ela tentava escapar lá em cima. Então Marco aproximou-se. Verificamos a suíte nupcial. Ele ergueu um pequeno dispositivo preto selado num saco de evidências. Duplicador de sinal escondido atrás da penteadeira.
Victoria ficou pálida. Nunca vi isto antes. A expressão de Nathan endureceu. Conveniente. Marco continuou. Há mais. Copiou o crachá de segurança da senhorita Harper quando ela entrou na suíte ontem à tarde. Helena piscou. Nunca estive naquela sala ontem. Marco olhou para Adrian. A filmagem de segurança diz o contrário. Um grande monitor perto do bar acendeu-se. Apareceram filmagens granuladas do corredor. Uma mulher com a altura de Helena, cabelo escuro e um vestido de escritório azul marinho, entrou na suíte de Victoria às 16h38. O rosto dela estava parcialmente escondido pelo ângulo da câmara, mas a semelhança era inconfundível. Sussurros espalharam-se pela multidão. Helena olhou fixamente para o ecrã. Aquilo não sou eu. Nathan sorriu friamente. Claro que não é. Adrian não olhou para o vídeo. Olhou para Helena. Onde estiveste às 16h38? Na tua sala de conferências com a equipa jurídica de Zurique. Lembro-me. Então alguém vestida como tu. Helena deu um passo em direção ao monitor. Pausa. Marco obedeceu. Helena estudou a imagem. A mão esquerda da mulher estava visível contra a porta. Zoom. A imagem desfocou-se, depois afiou-se. Uma pulseira de diamantes brilhou em volta do pulso do estranho. A respiração de Helena parou. Ela tinha visto aquela pulseira mais cedo naquela noite. Victoria tinha-a usado antes de mudar de joias para a festa. Adrian notou a expressão de Helena. O quê? Antes que ela pudesse responder, Victoria falou. Isso não prova nada. Metade das mulheres aqui tem diamantes. Helena virou-se para ela. Talvez, mas não aquela. Ela apontou para o fecho distinto. Tens as tuas iniciais gravadas. Todos os rostos se viraram para o pulso de Victoria. Estava nu. Victoria olhou para baixo como se percebesse pela primeira vez. Perdia! Nathan interpôs-se entre eles. Chega. O instinto de Helena gritou. Ela olhou para o monitor novamente. A mulher no vídeo tinha a pulseira de Victoria, as roupas de Helena, o cabelo de Helena, mas andava com uma ligeira claudicação na perna direita. Helena conhecia alguém que andava exatamente assim. Antes que pudesse dizer o nome, as luzes do salão de baile apagaram-se. Uma mulher gritou. A mão de Adrian encontrou Helena instantaneamente, puxando-a para trás dele, enquanto luzes de emergência inundavam a sala de vermelho. Então, um único tiro ecoou de algum lugar acima da varanda. Os convidados caíram no chão. A segurança sacou armas. Adrian virou-se, protegendo Helena com o corpo, mas Helena viu algo que ele não viu. Marco Bellini não olhava para a varanda de onde o tiro viera. Olhava diretamente para Victoria, e Victoria estava a acenar. Helena, baixa-te. O braço de Adrian fechou-se à volta da cintura dela, enquanto um segundo tiro atingia a coluna de mármore atrás deles, enviando pó branco pela luz de emergência vermelha. Ele puxou-a para trás do piano de cauda, enquanto os convidados rastejavam para as paredes, e a segurança corria para a varanda. O pulso de Helena trovejou, mas os seus olhos ficaram em Marco Bellini. O chefe de segurança de Adrian tinha sacado a arma, mas ainda não procurava o atirador. Ele estava a observar Victoria. Adrian! Sussurrou Helena. Marco sabe. Adrian virou-se ligeiramente. Sabe o quê? O apagão, o tiro. Olha para ele. Marco levantou 2 dedos em direção ao corredor oeste. Metade da equipa de segurança moveu-se imediatamente nessa direção, deixando a saída de serviço privada do salão de baile quase desprotegida. Victoria começou a recuar para lá. Adrian viu-a agora. A sua expressão mudou de urgência protetora para algo mais frio. Fica atrás de mim. Não. Helena agarrou-lhe a manga. Se Marco está envolvido, os teus homens podem estar a seguir as ordens dele. Adrian olhou para ela e, pela primeira vez, não discutiu. Tocou no microfone escondido por baixo da sua gola. Equipa Moretti, ignorem Bellini. Fechem as saídas oeste e sul. Ninguém se move sem a minha autorização. Através do salão de baile, Marco paralisou. Aquela hesitação única confirmou tudo. Adrian, chamou Marco, forçando calma na voz. Tiradores lá em cima. Deixa-me tratar disso. Adrian ficou de pé, mantendo o corpo entre Helena e a sala aberta. Deixa a arma.
O salão de baile ficou silencioso, exceto pelo alarme. Marco olhou para ele. Estás a cometer um erro. Então torna fácil para mim pedir desculpa depois. 2 guardas que trabalhavam diretamente para a família de Adrian há mais de uma década moveram-se em direção a Marco. Victoria de repente correu para a saída de serviço. Helena reagiu antes de qualquer outra pessoa. Ela está a ir embora. Adrian virou-se, mas Marco empurrou um dos guardas para o lado e acionou a libertação de emergência ao lado das portas. Victoria desapareceu no corredor. Marco seguiu-a. Adrian começou a segui-los. Depois parou ao ver Helena a mover-se também. Absolutamente não. Eu sei onde esse corredor vai. Eu também. Não. Tu sabes onde costumava ir. Adrian olhou para ela. Helena apontou para a parede do fundo. Renovações no mês passado. A antiga escada de serviço está selada. Victoria tem uma rota de saída. A suíte nupcial. Os olhos de Adrian aguçaram-se. Como sabes? Porque aprovei as faturas dos empreiteiros. Pela primeira vez naquela noite, algo quase como orgulho cintilou na sua expressão. Fica ao meu lado. Atravessaram o corredor seguro com 4 guardas leais. Adrian manteve Helena perto, mas nunca a arrastou, ajustando o seu passo sempre que ela abrandava com os saltos. Na suíte nupcial, a porta estava aberta. Victoria estava lá dentro, a arrancar papéis de uma pequena mala de couro. Marco estava ao lado dela. Adrian, disse ele. Victoria virou-se. Não, Adrian. Está finalmente a começar. Marco ergueu a arma, mas 3 miras laser vermelhas assentaram imediatamente na sua jaqueta dos guardas de Adrian. As suas mãos baixaram lentamente. Helena notou algo ao lado da penteadeira de Victoria. Um vestido azul marinho idêntico ao que ela usara ontem. Ao lado dele estava uma peruca escura. Tu incriminaste-me, disse Helena. Victoria sorriu sem calor. Facilitaste. Mesmo tamanho de crachá, horário previsível. Todos confiam na secretária leal. O olhar de Helena desceu para o chão. Um par de sapatos de mulher descansava sob a cadeira. Uma sola ligeiramente mais grossa do que a outra. A mulher na filmagem tinha uma claudicação. Victoria olhou para a casa de banho. Helena compreendeu. Ela não eras tu. Uma mulher saiu das sombras. Celeste Langford, a prima mais velha de Victoria e sua assistente pessoal, apoiou-se pesadamente na perna direita. Helena vira-a no escritório dezenas de vezes, mas nunca a considerara importante o suficiente para se lembrar. Esse fora o ponto. Celeste tirou a pulseira de diamantes do pulso e colocou-a na penteadeira. As pessoas só notam quem lhes é ensinado a notar, disse ela. As palavras cortaram mais fundo do que Helena esperava. Durante anos, ela soubera exatamente o que era ser ignorada. Victoria simplesmente armara a invisibilidade. A voz de Adrian tornou-se dura. Por quê? Victoria riu. Porque o teu noivado deu à minha família acesso a tudo o que precisávamos. Os teus horários, as tuas propriedades, os teus aliados. Assim que casasses comigo, os Langfords não precisariam de permissão para entrar no teu império. Helena olhou para Adrian. Assim que casasses com ela, algo na cara dele fez o sorriso de Victoria vacilar. Adrian enfiou a mão dentro do casaco e tirou um documento dobrado. Nunca ia haver um casamento. Victoria ficou imóvel. Helena também. Adrian desdobrou as páginas. O acordo de noivado expirava à meia-noite de hoje, a menos que ambas as famílias aprovassem os termos da fusão. Eu já os tinha rejeitado esta tarde. Helena olhou fixamente para ele. Rejeitaste o noivado? A aliança de negócios? Ele corrigiu calmamente. O noivado era parte dela. O peito dela apertou-se. E tu não me ias contar? Os olhos dele encontraram os dela. Ia contar-te depois da festa. A expressão de Victoria distorceu-se. Desperdiçaste uma aliança de $1.000 milhões pela tua secretária. Adrian nem sequer olhou para ela. Não, desperdicei-a porque a tua família é desonesta. O que estou disposto a arriscar pela minha secretária é outra conversa. Helena esqueceu como respirar. Marco de repente lançou-se para a penteadeira. Helena viu a mão dele a alcançar um telemóvel escondido debaixo dos papéis. Adrian. Ela empurrou a mala de couro da mesa.
O telemóvel caiu no chão antes que Marco pudesse alcançá-lo, e um dos guardas de Adrian imobilizou-o. O ecrã acendeu-se enquanto caía. Uma contagem decrescente estava a correr. 7 minutos e 43 segundos. Adrian pegou no telemóvel. O que acontece quando isto chegar a zero? Marco sorriu pela primeira vez. Todos os ficheiros copiados sob as credenciais de Helena Harper são enviados para o conselho da família Moretti. O sangue de Helena gelou. Victoria deu um passo mais perto. O triunfo retornou ao seu rosto. Transferências bancárias, fugas de informação, mensagens para os teus inimigos. 4 anos de provas fabricadas. Tudo com a sua assinatura digital. Adrian olhou para Helena. Se aqueles ficheiros chegassem ao conselho da família dele, ela não perderia simplesmente o emprego. Todos no seu mundo acreditariam que ela o traíra. Ainda pode salvar o teu império, sussurrou Victoria. Entrega a Helena como a traidora. Restaura o nosso noivado e eu paro o upload. Adrian olhou fixamente para a contagem decrescente. Depois para a mulher que estivera ao seu lado durante 4 anos. Helena ergueu o queixo, embora os seus olhos ardessem. Faz o que tens de fazer. Adrian deu um passo na direção dela, tirou o casaco do smoking e colocou-o gentilmente nos ombros dela. Eu farei. Então virou-se para Victoria. Cancela todos os acordos com os Langfords. O rosto de Victoria esvaiu-se de cor. Adrian pegou na mão de Helena à frente de todos. Se o meu império exige que eu sacrifique uma mulher inocente para o manter, então eu não mereço o império. A contagem decrescente atingiu os 6 minutos. Helena apertou a sua mão e olhou novamente para o telemóvel. Então notou algo no código de transmissão que fez o seu coração parar. Adrian, sussurrou ela. Eles não construíram este sistema. Ele olhou para ela. Helena apontou para uma sequência que ela reconheceu instantaneamente. Eu fiz. E de repente, a mulher que todos tinham tentado incriminar era a única pessoa que podia impedir que os ficheiros o destruíssem. Helena apertou o casaco de Adrian nos ombros e ajoelhou-se ao lado do telemóvel caído. Faltavam 5 minutos e 48 segundos para o fim da contagem decrescente. À volta deles, os guardas de Adrian imobilizaram Marco e Celeste enquanto Victoria estava perto da penteadeira, a sua confiança a rachar pela primeira vez. Eu desenhei o protocolo de transmissão original há 2 anos, disse Helena, a tocar rapidamente no ecrã encriptado. Tu construíste isto? Perguntou Adrian. Tu querias um sistema que pudesse transferir registros de emergência se os servidores principais fossem comprometidos. Ela olhou para ele. Aprovastes o orçamento sem ler as notas técnicas. A boca de Adrian quase se abriu num sorriso. Isso parece-me a mim. Este não é o momento de ser charmoso. Não estava a tentar ser. Isso é pior. 4 minutos e 59 segundos. Helena encontrou o painel de acesso, mas apareceu um aviso vermelho. Autorização externa necessária. O estômago dela apertou-se. Modificaram-no. Victoria cruzou os braços. Claro que sim. Realmente pensavas que o Marco passou 4 anos a sorrir para ti porque gostava do teu café? O olhar de Adrian virou-se para Marco. 4 anos? Marco não disse nada. Helena olhou lentamente para ele. 4 anos. O mesmo tempo que trabalhei para Adrian. Ela lembrou-se de atualizações de segurança que Marco insistira pessoalmente que ela instalasse, redefinições de palavra-passe que ele supervisionara, formulários de acesso de aparência inofensiva que lhe pedira para assinar. Tens estado a construir um rastro sob o meu nome desde o início, sussurrou ela. Marco finalmente sorriu. As pessoas veem o que esperam ver. A secretária leal de Adrian Moretti. Quieta, confiável, invisível. Helena levantou-se. A palavra atingiu uma ferida antiga, mas já não tinha o poder que tivera. Cometeste um erro. O sorriso de Marco desvaneceu-se. Que erro? Helena deu um passo mais perto do telemóvel. Acreditaste que ser ignorada significava que eu não estava a prestar atenção. Ela abriu o histórico do sistema. Cada transferência falsa trazia as suas credenciais digitais, mas quem quer que tivesse copiado a sua autorização, recriara apenas a assinatura visível. Helena desenhara um marcador de autenticação secundário enterrado sob o código de transferência,
um padrão de 8 caracteres gerado pelo ritmo de digitação do utilizador original. Os meus ficheiros reais contêm uma chave comportamental, disse ela. Esses não. Adrian olhou para ela com algo mais profundo do que surpresa. Podes provar? Se conseguir colocar os ficheiros à frente do conselho da família antes que este upload termine. Victoria riu. Eles já se estão a reunir lá embaixo. Marco agendou uma votação de emergência. Assim que virem provas de que Helena vendeu os teus registros à família Russo, vão exigir que a entregues. A cara de Adrian endureceu. Podem exigir o que quiserem. Adrian. Helena levantou-se e entregou-lhe o telemóvel. Não nos escondemos disto. 3 minutos e 40 segundos. Se me vão acusar, quero estar na sala. Ele estudou-a cuidadosamente. Não tens de provar nada a pessoas que já decidiram o que és. Helena encontrou o olhar dele. Talvez não, mas preciso de provar a mim mesma. Algo mudou na expressão de Adrian. Ele estendeu a mão. Então vamos juntos. Entraram no salão de baile menos de 1 minuto depois. Os lustres tinham voltado a acender-se, lançando uma luz branca e dura sobre uma sala agora despojada de celebração. Membros do conselho da família Moretti estavam em pé à volta da longa mesa central. Os convidados tinham sido afastados. Nathan Langford estava lá a falar urgentemente com 2 homens mais velhos. Quando viu Adrian entrar com Helena ao seu lado, o seu rosto apertou-se. Aí está ela, disse Nathan, a traidora. Helena parou. Meses atrás, mesmo horas atrás, a palavra poderia tê-la feito encolher. Hoje, ela ergueu o queixo. Diz o meu nome. Nathan franziu o sobrolho. O quê? Se vais acusar-me, diz o meu nome. Adrian olhou para ela, lembrando-se das suas próprias palavras mais cedo. Nathan bufou. Helena Harper traiu a organização Moretti. Bom, disse Helena. Agora a prova. O conselho explodiu em murmúrios. Adrian permaneceu ao seu lado, perto o suficiente para os seus braços se tocarem, mas não falou por ela. Helena apreciou isso mais do que proteção. Ligou o telemóvel ao ecrã principal do salão de baile. 2 minutos e 20 segundos. Ficheiros encheram o ecrã. Transferências, mensagens, coordenadas de rota, pagamentos supostamente autorizados por Helena. Cada um destes carrega as minhas credenciais visíveis, disse ela. Mas nenhum carrega a minha chave de autenticação comportamental. Nathan abanou a cabeça. Conveniente disparate técnico. Então compara-os. Helena acedeu a um ficheiro legítimo que enviara a Adrian 3 dias antes. 8 caracteres ocultos apareceram sob o código. Depois abriu uma das transferências forjadas. Nada. Outra. Nada. Outra. Nada. O silêncio espalhou-se pela sala. Helena olhou para Marco, agora vigiado perto da entrada. Quem quer que tenha criado estes, copiou a minha identidade, mas não a parte do sistema que não sabiam que existia. Um membro do conselho inclinou-se. O falsificador pode ser rastreado? Sim. Helena entrou num comando de recuperação. 1 minuto e 30 segundos. Um mapa de rede apareceu, ligando cada documento forjado a um servidor privado. A localização piscou no ecrã. Langford Holdings, piso executivo. O rosto de Nathan ficou branco. Victoria sussurrou. Desliga-o. Helena olhou para ela. Não. 58 segundos. Nathan agarrou de repente o telemóvel da mesa e correu para as portas laterais. Adrian moveu-se, mas Helena estava mais perto. Ela entrou no caminho de Nathan e empurrou o carrinho de serviço rolante diretamente através da porta. Nathan bateu nele, perdendo o telemóvel. Os guardas de Adrian agarraram-no instantaneamente. Adrian olhou para Helena. Lembra-me para nunca te zangares. Já o fizeste. Ficaste noivo. Mesmo agora, algumas risadas chocadas quebraram a sala. Os olhos de Adrian permaneceram nos dela. 23 segundos. Helena recuperou o telemóvel, introduziu o comando de autenticação final e premia Stop Transmission. A contagem decrescente congelou a 3 segundos. Então o ecrã mudou. Upload cancelado. Todos os ficheiros forjados foram marcados como inválidos. O conselho explodiu, mas Adrian não ouviu nada. Caminhou direto para Helena. Acabas de salvar toda a minha organização. Helena abanou a cabeça. Salvei o meu nome. Fizeste ambos.
Atrás deles, Victoria de repente riu. Foi baixo, quase quebrado. Pensas que isto muda alguma coisa? Diz-lhe, Adrian. Helena virou-se. A expressão de Adrian escureceu. Victoria sorriu diretamente para ela. Pergunta-lhe por que te contratou há 4 anos. A sala ficou silenciosa novamente. Helena olhou para Adrian. Pela primeira vez naquela noite, ele parecia relutante em encontrar o olhar dela. Adrian? O sorriso de Victoria alargou-se. Ela ainda não sabe, pois não? Pensa que notaste nela porque era uma boa secretária. Helena sentiu a vitória esvair-se do seu peito. Saber o quê? Adrian finalmente olhou para ela. E o arrependimento no seu rosto assustou-a mais do que os tiros. Victoria deu o golpe final suavemente. Ele sabia exatamente quem eras antes de entrares naquela entrevista. 4 anos antes, Adrian Moretti sabia o nome de Helena Harper antes mesmo de ela se sentar à frente dele numa sala de entrevistas. E agora, com o salão de baile inteiro à espera, Helena finalmente compreendeu que o que quer que viesse a seguir podia explicar tudo entre eles ou destruí-lo. Diz-me, disse ela. Adrian olhou para os membros do conselho, para os Langfords imobilizados e para as dezenas de convidados que ainda observavam. Então olhou apenas para Helena. Não aqui. Helena abanou a cabeça. Não. Acusaram-me à frente de todos. Victoria revelou isto à frente de todos. Então diz-me a verdade à frente de todos. Adrian manteve o olhar dela por um longo momento. Depois enfiou a mão no bolso interior e tirou uma fotografia antiga e gasta. Colocou-a na mesa. Helena olhou fixamente para a imagem. Mostrava uma rua encharcada de chuva, um sedã preto danificado e um Adrian mais jovem sentado contra o meio-fio com sangue a correr da sua têmpora. Ao lado dele, ajoelhava-se uma mulher curvilínea num uniforme de supermercado, pressionando a sua jaqueta contra a ferida enquanto falava com um despachante de emergência. Helena prendeu a respiração. Foste tu, disse Adrian em voz baixa. Ela lembrou-se da noite instantaneamente. Tinha 28 anos, a trabalhar em turnos noturnos, depois de o seu ex-noivo a ter abandonado, deixando-a a lutar com as contas. Encontraram um carro acidentado perto de um viaduto durante uma tempestade. O estranho ferido recusara uma ambulância inicialmente, insistindo que alguém o seguia. Helena ficara mesmo assim, ligara para pedir ajuda e ficara entre ele e a estrada até chegar um SUV preto. Nunca aprendera o seu nome. Eras aquele homem? Sussurrou ela. Adrian acenou. Estava a vir de uma reunião onde alguém dentro da minha organização me traíra. Não confiava em ninguém. Então uma estranha que tinha todas as razões para seguir em frente parou na chuva e ajudou-me sem perguntar quem eu era ou o que lhe podia dar. Helena olhou novamente para a fotografia. Como me encontraste? O relatório da polícia tinha o teu nome. Lembrei-me. Victoria riu amargamente do outro lado da sala. Que romântico. Ele investigou-te. Adrian ignorou-a. 2 meses depois, o teu currículo chegou a uma das minhas empresas. Reconheci o teu nome. Disse à equipa de recursos humanos para te dar uma entrevista. Os olhos de Helena endureceram. Então, fui contratada porque me devias alguma coisa? Não. Adrian deu um passo mais perto, mas parou antes de entrar no seu espaço. Dei-te uma entrevista porque te devia. Conseguiste o emprego porque corrigiste um erro de transporte de 12 milhões de euros durante essa entrevista, enquanto 3 executivos discutiam de quem era a culpa. Vários membros do conselho trocaram olhares divertidos. Helena lembrou-se disso também. Nunca te contei porque queria que tudo o que ganhaste depois desse dia fosse teu. Não meu, não gratidão. Tu? A raiva dentro dela relaxou, mas outra pergunta permaneceu. E o noivado? Adrian virou-se para a sala. Não há noivado. Ele tirou o anel cerimonial que Victoria lhe dera para a aliança e colocou-o ao lado das provas forjadas. A partir de hoje à noite, todos os acordos Moretti e Langford são terminados. O rosto de Victoria apertou-se. Vais arrepender-te de a teres escolhido. Adrian finalmente olhou para ela. Não estou a escolher Helena porque me traíste. Estou a escolher remover-te porque o fizeste. O que acontece entre Helena e mim é para ela decidir. Helena olhou para ele bruscamente. Aquele fora o momento que importava. Ele podia comandar um salão de baile,
acabar com alianças, mover homens armados com uma frase. No entanto, recusava-se a comandar o coração dela. Marco, Nathan, Victoria e Celeste foram escoltados para enfrentar as consequências das provas descobertas naquela noite, enquanto Adrian mandava corrigir permanentemente todos os registros forjados e que o nome de Helena fosse formalmente limpo perante todo o conselho. Depois, fez algo que ninguém esperava. Virou-se para a sala e disse: Helena Harper salvou esta organização hoje. Quem quer que diga o nome dela com menos do que respeito responderá a mim. Horas depois, o amanhecer começou a espalhar ouro pálido por Lisboa, quando Helena encontrou Adrian sozinho no terraço fora do seu escritório. As decorações da festa lá embaixo estavam a ser removidas. O seu crachá de demissão ainda descansava na secretária dele. Rasgaste a minha carta, disse ela. Adrian parecia quase culpado. Isso foi inapropriado. Helena sorriu fracamente. Extremamente. Ainda és livre para ir. E se? Ele permaneceu contido, controlado, mas a sua resposta não o foi. Eu vou deixar-te. Ele fez uma pausa. E vou odiar cada segundo disso. Os olhos de Helena arderam. Podes contratar outra secretária. Posso. Ele deu um passo mais perto. Mas eu não estava com medo de perder a minha secretária esta noite. Ela olhou para ele. Então, do que tinhas medo de perder? A expressão controlada de Adrian finalmente quebrou-se. Tu. Nenhum grande discurso se seguiu. Nenhuma exigência. Ele simplesmente estendeu a mão e esperou. Helena olhou para a palma aberta dele, depois colocou a sua dentro dela. Ainda me demito, disse ela. Adrian piscou. Ela sorriu. Não quero passar o resto da minha vida a perguntar-me se amas a tua secretária ou a Helena Harper. A compreensão suavizou o seu rosto. Então demite-te. E amanhã? Amanhã convido a Helena Harper para jantar. Só jantar. Estou a aprender a não dar ordens. Ela riu. E pela primeira vez em anos, o som não carregava desculpa. 3 meses depois, Helena regressou à sede da Moretti, não como empregada de Adrian, mas como a mulher que caminhava ao lado dele. Ela abrira a sua própria empresa de consultoria de segurança corporativa, usando a mesma inteligência que todos outrora ignoravam, e Adrian tornou-se o seu primeiro cliente. Ele nunca lhe pedira para ser menor, mais quieta, mais fácil ou diferente. Ele amava a mulher que parara na chuva por um estranho, que defendera o seu próprio nome perante uma sala cheia de homens poderosos, e que o salvara 2 vezes, sem nunca precisar que ele salvasse a sua dignidade. Helena finalmente compreendeu algo que deveria ter sabido muito antes de Adrian Moretti entrar na sua vida. Ela nunca fora demais para amar. Simplesmente passara demasiado tempo perto de pessoas que ofereciam demasiado pouco. Então, o que faria se fosses Helena? Ir embora depois de descobrir a verdade, ou dar a Adrian uma hipótese de provar que os seus sentimentos eram reais? Se acreditas que a pessoa certa deve fazer-te sentir vista, respeitada e escolhida exatamente como és, subscreve o canal para mais histórias onde até os corações mais guardados conseguem encontrar o caminho de volta para casa.